boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi, voltando para falar sobre a escala espírita. Ainda estamos na terceira ordem, agora nós vamos falar sobre a oitava classe. A oitava classe é chamado de pseudo-sábios. O que são esses espíritos pseudo-sábios? Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos em diversos sentidos, sua linguagem tem um caráter sério, que pode iludir quanto à sua capacidade e às suas luzes. Mas isso, frequentemente, não é mais do que um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas que tiveram na vida terrena. Sua linguagem é uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, entre os quais repontam a presunção, o orgulho, a inveja, a teimosia de que não puderam despir-se. Aqui estamos os pseudo-sábios. Também vemos muito pseudo-sábios na Umbanda, meus irmãos. Sétima classe, espíritos neutros. Nem são bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Tendem tanto para um como para outro, e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, saudosos das suas grosserias e alegrias. Quer dizer, a grande maioria de nós somos neutros. A gente vive na matéria sem pensar, sem raciocinar para a elevação. A gente está na Umbanda para mudar esse padrão, mas a grande maioria de nós somos espíritos neutros. Vamos lá, sexta classe. A sexta classe são os espíritos batedores e perturbadores. Ele classificou não pelo grau de gravidade do problema, mas como uma classificação progressiva, mas esses espíritos batedores, muitas vezes, eles são bastante... Vamos ler aqui para a gente dar continuidade. Batedores e perturbadores. Estes espíritos não formam, propriamente falando, uma classe distinta quanto às suas qualidades pessoais e podem pertencer a qualquer classe da terceira ordem. Por isso que ele botou como sexto grau. Manifestam frequentemente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como golpes, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, do ar e etc. Parece que estão mais apegados à matéria do que os outros, sendo os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo. Olha só, vicissitudes do elemento do globo, quer dizer, eles são capazes de manipular algumas funções materiais ou dos elementos de alguma região. Quer pela sua ação sobre o ar, quer pela sua ação sobre a água, pelo o fogo e os corpos sólidos, ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos à causa fortuita e física quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes.
Quando julgam que as manifestações desses gênios são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares. Então, olha só, meus irmãos, dentro da Umbanda, nós temos guias espirituais que trabalham com os elementos. E se eles trabalham com esses elementos, esses espíritos de sexta ordem que eles estão dizendo aqui, eles também trabalham com espíritos superiores que são os nossos guias espirituais. Então, nossos guias espirituais, para produzirem muitas vezes alguns efeitos físicos e de cura, eles se utilizam desse tipo de espíritos, que não necessariamente são maus, mas eles podem ser auxiliares desse grupamento que trabalha na Umbanda. Então, agora, terminamos a terceira ordem e eu vou deixar mais uma vez, vou deixar um tempinho aqui, o quadro para vocês entenderem a terceira ordem. E a gente vai agora para a segunda ordem na escala espírita. A gente está tentando fazer um pouco de correlação entre isso para que os irmãos entendam a correlação da escala espírita com a correlação da escala umbandista. Existem várias classificações. Nós estamos falando da espírita, mas existe classificação dada por Mata e Silva, existe uma classificação dada por Rubens Saraceni, existem várias classificações. Depois a gente tenta juntar um pouco de uma e da outra para a gente entender. É bom que nós entendamos todos esses tipos de classificação, porque, por exemplo, por que Kardec é uma escala importante para a gente saber? Kardec é uma escala importante para a gente saber porque justamente ele não denomina, a denominação dele é fora da Umbanda. Então, por exemplo, eu não vou dizer assim, olha, aquele Exu lá, ele está em tal grau. Isso aí é bom. O caboclo, ele pode estar em tal grau. Normalmente, eles estão do grau 2 para cima. Mas existem espíritos que lidam com a gente na Umbanda, na Quimbanda, no próprio Candomblé, que vão trabalhar, por exemplo, determinados elementos. Qual é o grau deles? É importante que a gente conheça isso. Fiquemos com Axé e agora vamos para a segunda ordem de espíritos na escala espírita. Axé, meus irmãos.